Mateus 16 diz assim: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro. Também eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. E o que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Então advertiu os discípulos de que ninguém dissessem ser ele o Cristo. Amém? Feche os seus olhos. Pai, nós te adoramos. Damos a ti, Pai, todo louvor, toda honra e toda glória. Desejamos o Senhor. Desejamos tua presença, Pai, como o ar que respiramos. Desejamos, Pai, a tua revelação. Desejamos, Pai, a tua glória. Desejamos o teu Espírito. Desejamos, Pai, o rema, a revelação. Desejamos, Pai, a tua graça sobre nós. Pai, move-se aqui nessa noite, Senhor. Toca-nos, toca-nos, toca-nos com tua presença. Vem com glória, vem com força, Pai. Vem com força, com intensidade sobre nós nessa noite, Deus. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus diz, querido, que chegando nesse lugar, Jesus reuniu com seus discípulos e começou a perguntar para eles: quem vocês dizem que eu sou? E eles começaram a responder: é o seguinte, meu mestre. Uns dizem que o Senhor é o fulano, outros dizem que o Senhor é Beltrano, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é um mentiroso, porque diziam isso na época, os fariseus. Uns dizem que o Senhor é um enganador, mas o Senhor falou: não. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Enquanto Emílio, que começou a tocar aqui, que começou a cantar, querido, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. E ele dizia ali, não sabendo de nada que eu vou ministrar aqui nessa noite, ele dizia que nós precisamos conhecer ao Senhor, porque conhecendo ao Senhor, conheceremos a nossa identidade. Pronto, era o que eu precisava para confirmar o que eu tinha que falar para vocês. O Senhor está perguntando: quem vocês estão dizendo que eu sou? Quem vocês dizem quem eu sou? Vocês estão acordando comigo, indo dormir comigo, sentam, jantam, almoçam comigo. E quem vocês dizem que eu sou? E sabe qual é a resposta, irmão? Sabe qual é a resposta de início? Nenhuma. Houve um silêncio. Shhh. E ele insistiu: quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês afirmam que eu sou? E ninguém sabia. Irmãos, a tristeza no coração de Deus, quando nós não o conhecemos, quando nós não sabemos quem Ele verdadeiramente é. Se perguntasse para você que está lá atrás, ó, aquele lá da esquerda, se perguntasse para você, se Jesus aparecesse para você e perguntasse quem eu sou, você saberia dizer, irmão, quem é Ele? Você saberia dizer quem é Ele? Você saberia dizer o que Ele é para você? Você saberia dizer o que Ele é em você? Você saberia dizer o que Ele tem feito na sua vida, na sua história? Ali havia um silêncio terrível. Esse é o silêncio da igreja, amados. Muitas vezes de uma igreja que tem andado com Jesus, mas não o conhece. É possível isso, pastor? Sim. É os discípulos no caminho de Emaús, quando Jesus já havia ressuscitado, ao terceiro dia, antes de Jesus subir, Ele permaneceu na terra por 40 dias, e discípulos iam descendo decepcionados, falando entre eles: olha,
Ele falou que era Deus, ele falou que era o Messias, ele falou que era o Filho de Deus, mas ele morreu, acabou, e Jesus está no meio deles. Jesus está conversando com eles, e eles vêm conversando. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Eles estavam decepcionados, eles estavam feridos, eles estavam machucados, porque esperavam que o reino do Messias fosse um reino terreno, que Jesus que eles conheceram reinasse com um cetro de ouro na mão, com uma coroa e um trono. Eles esperavam um Jesus que fosse livrá-lo das mãos do Império Romano. Mas Jesus não veio estabelecer um reino terreno, ele veio estabelecer o seu reino espiritual aqui na terra. E Jesus vem no meio deles e eles vêm conversando. Vem aqui você da intercessão, vem cá meu querido. E você vai ser o meu auxiliar nessa noite. E eles vinham de caminho e Jesus se ombreou a eles e ia conversando com eles. Mas falou, cara, tu tá tão triste. O que está acontecendo? É só uma hipótese, viu, irmãos? Esse menino é feliz. Você está tão triste. Existe mágoa, existe decepção no teu espírito. O que está acontecendo? E esse discípulo pergunta para Jesus: tu não sabe da maior? És tu a única pessoa nessa região que não sabe da última? E Jesus falou, não sei da última. Qual que é a última? Aí esse aqui fala assim, o Messias, aquele chamado Cristo, ele morreu. E por isso nós estamos assim. Só que Jesus faz esse discípulo entender, querido, na conversa, no olho a olho, no tete a tete, no sentar junto, no partir do pão, que ele não sabia da última, que era ele que não sabia da última, porque ele pergunta para Cristo, tu não sabe da última? E Jesus fala, não sei. Jesus morreu. E Jesus depois fala para ele, não, a última é que ele ressuscitou. A última é que ele vive e está sentado à direita do Pai. Aleluia, você pode aplaudir a Jesus. Ele está vivo. Aleluia. E ele diz assim, e eu sou ele, sou eu o Cristo. E quando esse aqui começa a chorar, tremer a perna, começa a babar, não sabendo mais o que fazer, ele fala assim, agora você estava descendo para Emaús, e eu te digo, sobe para Jerusalém. Sabe que Jesus falou para ele, você estava desfocado, você estava fora do propósito, você chegou a estar desviado. O que é estar desviado? Fora do caminho. A minha ordem era para que você subisse para Jerusalém e aguardasse ali, até que do alto vocês fossem revestidos de poder, que vai vir através do meu Espírito, que eu, quando subir ao Pai, enviarei. Mas você estava descendo para Emaús. Eu pergunto para você, querido, existem pessoas aqui nessa noite descendo para Emaús, fora do propósito, fora daquilo que Deus mandou fazer, resistentes à ação de Deus em vossas vidas. E sabe por quê? Decepcionados por algo que pediram a Deus, por algo que oraram, por algo que intercederam, por algo que esperaram, mas que não aconteceu. Eu quero dizer para você, querido, ainda não aconteceu. Eu quero contar um segredo para você, ainda não aconteceu, mas vai acontecer, irmão. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai cumprir, aleluia! Ele vai cumprir. E deixa eu dizer para você, quando a decepção enche o nosso coração, angústia, tristeza, a gente corre um grande risco, desviar do caminho. E isso não diz respeito só às pessoas que saíram da igreja, gente, que não estão mais vindo, que você não vê mais nos bancos, não. Existem muitas dracmas perdidas, filhos perdidos dentro de casa, pessoas que desanimaram, que dizem assim, eu estou indo, mas nem sei o que eu estou fazendo mais lá. Eu estou indo, mas minha vontade é parar. Eu estou indo, mas eu não aguento mais. Eu estou indo, mas Deus não fala mais comigo.
Eu estou indo, mas eu não ouço mais a voz de Deus. E nessa noite Deus vai sarar você, querido. Nessa noite Deus vai sarar você. Em nome de Jesus. Deus vai sarar você. Eu vi um vídeo na internet essa semana. Um rapaz falava a respeito de amor, de intimidade com o Senhor. E ele dizia assim, que uma esposa chegava para o marido e dizia para ele assim: olha, eu não te amo mais. Talvez você tenha visto isso. Eu não te amo mais. Eu vou continuar em casa. Eu vou continuar em casa. Eu vou continuar cuidando dos nossos filhos. Eu vou continuar fazendo sua comida. Eu vou continuar lavando a sua roupa. Eu vou continuar cuidando da nossa casa. Mas eu quero que você saiba, eu não te amo mais. Querido, que expectativa tem um marido a partir disso? Deixa eu falar uma coisa para você, lindão. Não se distraia com as crianças. Por favor, olha aqui para mim. Deixa eu falar uma coisa para você. Não é o seu serviço que Deus quer, é o seu coração. Não é do seu serviço que Deus precisa. Antes do seu serviço, Ele precisa do seu coração. Não adianta você falar: eu vou continuar fazendo, eu vou continuar cantando, eu vou continuar varrendo, eu vou continuar intercedendo, eu vou continuar pregando, mas eu estou frio. Não! Ele quer você muito quente, irmão. Ele quer você incendiado pela sua glória. Ele quer você incendiado pelo seu amor. Só um homem incendiado, irmão, pode fazer algo para Deus. Uma sarça, enquanto era sarça, ela não era nada. Sarça, sabe o que quer dizer sarça no original hebraico? Um arbusto espinhoso, espinho. Enquanto ela não queimava, ela era apenas espinho. Não tem parecer e nem formosura. Assim sou eu e você. Nós não temos nada, querido. Não temos parecer, não temos formosura. Assim foi Jesus e assim somos nós. Mas quando esta sarça começou a pegar fogo, e um fogo que começou e não acabava, começou e não acabava, começou e não acabava, um fogo que não terminava mais, atraiu a atenção de todo mundo. A sarça queima, queima, queima e não se consome. Então Moisés parou para ver aquele grande mistério. E Jesus falou: sou eu que falo contigo. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que está pisando é terra santa. Aleluia. Opa. Jesus. Tem muita unção de Deus nesse lugar, querido. Tem muita comida na mesa aqui, eu não sei nem o que eu como. Tem muita coisa descendo fresca do céu aqui nessa noite. Sabe o que Deus está te dizendo? Que quando isso aqui começou a incendiar, chamou a atenção de todo mundo. Eu quero te dizer, se você não estiver queimando, você é apenas um monturo de espinhos. Se você não estiver queimando, você é apenas um bolo de carne. Mas se você queimar, irmãos, você vai atrair Moisés para perto de você. Se você queimar, você vai atrair libertadores de uma geração para perto de você. Vou liberar aqui para vocês intercessores, líderes de intercessão. Quando vocês permaneçam, quando vocês estiverem incandescidos, incendiados, eu vou falar para vocês, libertadores virão a vocês. Porque os Moisés dessa geração, os libertadores dessa geração, eles estão atrás de alguém que queime. E quando vocês estiverem ardendo, queimando, não por um fogo estranho, mas pelo um fogo do Senhor Jesus, homens e mulheres que serão usados por Deus para libertar essa geração, virão a este lugar, virão a esta casa. Eu sei que já tem vindo, mas virão aos montes, querido. Virão aos montes. Esse lugar será pequeno dentro de pouco tempo, muito pouco tempo, querido. O que eu preciso fazer, pastor? Você precisa apenas queimar. Então Deus não quer o seu serviço sem antes ter o seu coração. Nós somos a noiva dele, a esposa dele.
Não adianta como noiva a gente falar, olha, como aquele marido falou, eu vou continuar contigo, Senhor. Eu até levanto de manhã, eu até oro, eu até vou no culto 3 vezes por semana, eu até canto, eu até ajudo no diaconato, só que eu estou frio, eu estou, sabe, sem esperança. Eu não consigo mais ouvir a tua voz. Não adianta, irmãos, isso fere o coração de Deus. Porque antes do seu serviço, Ele quer o seu coração. Quando isso acontece com a gente, eu estou dizendo para você porque já aconteceu comigo. E Deus está me dizendo que há pessoas aqui nessa noite assim. E eu vou te dizer, querido, não é problema da sua igreja, não é o problema do seu pastor, não é o problema do louvor, não é o problema do diaconato, o problema está em você. O problema está em mim. Quando eu sinto, sabe o que é isso? Parei de queimar. Nessa noite nós vamos voltar a queimar. Amém! Aleluia! Fica aí, querido, espera aí um pouquinho. Deixa eu voltar para cá. E Jesus queria saber. Jesus queria saber o que aqueles homens, o que a sua igreja achava dele. Então Pedro, agora já mudou de personagem, agora você é o Pedro. Agora o Pedro olha para ele, levanta, aponta para mim assim, aponta para mim e diz: tu és o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Mantém assim. E o Senhor diz assim: e tu é Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E tu é Pedro. E tu é Pedro. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Sabe o que isso quer dizer? Que quando nós conhecemos a Deus, nós passamos a nos conhecer. Quando nós temos uma revelação verdadeira de quem Deus realmente é em nossas vidas, é que nós passamos a saber quem nós somos. Muitos de nós ainda não sabem quem são, não sabemos o que somos, não sabemos o que podemos fazer, não sabemos para que Deus nos chamou, não sabemos o potencial que Deus embutiu dentro de nós. Mas quando eu sei quem Deus é, quando Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus falou assim: e tu és Pedro, e sobre esta pedra, não é esta pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deixa eu explicar para você. Deus, agora o Cristo está mudando a sua identidade. Quando nós, por revelação, entendemos quem é Jesus, não estou dizendo, querido, de apenas aceitá-lo como Senhor e Salvador. Não estou dizendo de apenas passar pelo batismo. Eu estou dizendo quando nós temos uma revelação exata no nosso espírito de quem Jesus é e do que Ele é em mim, do que eu posso fazer, porque Ele está na minha vida. Isso é ter uma revelação do Cristo. Ele muda a nossa identidade. Esse homem aqui, até agora, ele chamava Simão. E quando a Bíblia fala Simão Pedro, Pedro não é um sobrenome de Simão, porque Simão era Simão e depois passou a se chamar Pedro. Esse aqui era Simão, mas o Senhor fala: depois da revelação que você teve, agora tu vai começar a se chamar Pedro. E se você olhar no original da palavra, no grego é Petros. Esse Petros, que é Pedro, é uma pedra pequenininha. E o Senhor diz assim: olha, e sobre esta pedra, no original Petra, aqui é Petra, Petra, e aqui é Petros. E sobre esta pedra que sou eu vou edificar minha igreja. Sabe o que o Senhor está dizendo? Eu sou Petra, uma pedra grande. Você é Petros, uma pedra pequena. Ou seja, nós temos a mesma natureza. Eu sou Petra, uma pedra grande. Você é Petros, uma pedra pequena, uma lasca da pedra grande. Então nós temos a mesma natureza. Você está entendendo isso? Nesse texto, quando Jesus fala assim:
e eu edificarei a minha igreja. Quando ele diz minha, eu vou dizer para você, tem igreja que não é de Jesus. Quando ele fala minha igreja, ele está dizendo eu tenho uma igreja. Porque existem igrejas no qual é o homem que é o dono. Ele está dizendo, eu edificarei a minha igreja, que eu sou o dono dela. E no original, irmão, se você olhar no grego, é eclésia. Vou te liberar uma coisa agora, querido, que você pode anotar e estudar. Eclésia quer dizer assembleia. Eclésia quer dizer chamados para fora. Esse é o termo igreja que está escrito ali. Mas Jesus, ele não falou em grego. Porque Jesus, ele falava em aramaico, em algumas vezes hebraico. Quando ele diz igreja, no original ele diz carral. E sabe o que quer dizer carral? Quer dizer exatamente Petros e pedra. Carral quer dizer extensão da origem. Eclésia, chamados para fora. Carral, extensão da origem. Por isso que Paulo diz que ele é o cabeça e nós somos o seu corpo. O que é o corpo? É a extensão da cabeça. Por isso que ele está dizendo, você é uma pedra pequena, eu sou uma pedra grande. Nós somos a mesma origem. Nós temos a mesma identidade. E se nós entendermos que nós não somos apenas chamados para fora, mas nós temos a mesma natureza de Jesus. Nós somos o carral, o prolongamento. Nós somos o corpo que sustenta a cabeça. Eu quero dizer para você, querido, sua vida vai ser diferente. Amém? Então, olha, até agora você chamava Pedro. A palavra, a origem do nome Pedro, irmãos, é Petros. E ele diz, você era o Simão, agora você é Pedro. Algo tão interessante na palavra, quando você vê no decorrer do Novo Testamento, quando esse Pedro aqui começa a fazer bobagem, quando ele começa a teimar, o Senhor chega para ele e fala, Simão, Simão, olha lá para você ver. Depois de mudar o nome dele, Deus chama ele de Simão. Simão, Simão, porque está dizendo agora o que você manifestou é sua antiga natureza. Quando ele é soberbo, quando ele diz, não, eu posso ir contigo até o fim, até a morte. Jesus fala, não, não pode não. Essa noite o galo vai cantar, você vai negar. Aí Jesus fala, Simão. Quando ele está manifestando a antiga natureza, Jesus fala, Simão, Simão, vigia. Satanás está te cirandando. Mas quando ele faz as coisas corretas, o Senhor fala, Pedro, Pedro, ô Pedro, glória a Deus. Está entendendo? Identidade. Você consegue entender, querido, identidade? Agora deixa eu falar para você. O Senhor nos deu uma chave. Espera aí, irmão, só um pouquinho, já vou te liberar. O Senhor nos deu uma chave. E a Bíblia diz, querido, que aquilo que for ligado na terra, será ligado nos céus. Que irmão, olha para cá, em nome de Jesus. Nós somos, querido, a única instituição. Nós somos o único povo da terra que tem uma chave que aciona o céu. Você está entendendo isso? Você está entendendo? Nós somos o único povo da terra que temos nas mãos uma chave, que aquilo que for ligado na terra será ligado nos céus. Irmãos, você precisa saber a autoridade que você tem. Em Salmos a palavra diz assim, olha, pouco menor do que Deus Ele nos fez. Quer dizer que nós somos maiores do que os anjos. Você sabia disso? Porque nós somos o único ser na terra que tem o Espírito Santo. Pouco menor do que Deus Ele nos fez. De glória e honra nos coroou. E nos deu domínio sobre todas as obras das suas mãos. Ele nos deu domínio. Tem muita gente, querido, querendo ver anjo,
Tem muita gente querendo ver anjo, tem gente que tem medo de anjo, tem gente que se impressiona com anjo. Eles são realmente lindos, mas eu quero dizer para você, você é maior do que eles. Os anjos servem para ministrar a sua vida, diz a Bíblia. Você é maior do que eles, e você tem mais valor do que eles, porque somos os únicos seres que temos em nós o Espírito Santo. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós temos a chave que liga, que aciona o reino. E agora eu vou falar uma coisa para você importante demais também. Diz assim, olha: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, diga, portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora você é uma porta, tá? Fica de frente assim, ainda bem que você é grande, forte. Você é uma porta. Irmãos, as portas. Olha o entendimento da palavra, irmãos. Muitas vezes nós lemos e pensamos, não, nós precisamos, essa porta tem que estar bem guardada, essa porta tem que estar segura. Essa porta, irmãos, da onde que é essa porta? Da onde que é essa porta? É da sua casa? É a porta da sua família? É a porta da sua igreja? A Bíblia diz, irmãos, que essa porta é do inferno. E diz que essa porta do inferno, ela não vai segurar a igreja. Peraí, deixa eu mostrar algo para você. Ela diz que a porta do inferno não é capaz de segurar uma única instituição na terra, a igreja de Jesus. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Porta é um utensílio de ataque ou de defesa? De defesa. Ou você já viu alguém pegar uma porta e ir para cima do inimigo para arremessar a porta neles? Porta não é uma espada, que é arma de ataque. Porta é como um escudo, é uma arma de defesa. Agora deixa eu te falar uma coisa. Se porta, pensa comigo, vamos lá, intercessores. Se porta é uma arma de defesa, e esta porta pertence a porta pertence ao inferno, então alguém tem que estar atacando. E quem é que ataca essa porta, irmão? Quem é que ataca essa porta, irmãos? Quem é que ataca essa porta, irmãos? A igreja, querido. Eu vou dizer uma coisa para você aqui, talvez que você nunca tenha pensado nessa intensidade. Sabe qual é o problema da igreja, querido? Que a maioria de nós, olha para cá, a maioria de nós está se defendendo quando Deus nos chamou para atacar. A maioria de nós está se lamentando, chorando, afadigado, quando Deus nos chamou para atacar. Sabe qual é a diferença? A diferença de um membro de igreja e de um intercessor. Ah, pastor, aqui tem uma equipe. Não, irmãos. Deus não chamou a igreja para ser uma equipe. Deus chamou a igreja para ser toda ela intercessora. Para que toda a igreja seja intercessora. Esse grupo aqui, ó, eles iniciaram o trabalho. E o desejo do coração de Deus é que todos vocês façam parte da intercessão. É que todos saibam interceder, lutar e guerrear e batalhar. Sabe qual a diferença de um membro e de um intercessor? A diferença é quem ataca e quem está sendo atacado. A diferença é quem ataca e quem está sendo atacado. Eu pergunto para você, não precisa me responder. Você está atacando ou está sendo atacado? Você está atacando o reino das trevas ou tem sido atacado? Ah, pastor, uma luta. Ah, pastor, uma treva. Ah, pastor, uma insônia. Ah, pastor, uma doença. Ah, pastor, uma canseira. Ah, pastor. Ah, intercessor. Ah, irmão. Ah, diaconato. Ah, irmão. Deus não te chamou, querido, para fugir como um grilo assustado. Você não é um gafanhoto que pula de um lado para o outro.
Você é filho do leão da tribo de Judá. O seu chamado é para rugir como um leão, para ter presas de leão, face de leão como eram os gaditas, para que seus olhos queimem como fogo, para que quando olharem para você, possam ver: ali vai um filho de Deus, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. A minha pergunta é: você está atacando ou sendo atacado? Você sabe dizer. O que você viveu na última semana? No último mês? No último ano? Olha para mim. A Bíblia diz assim, olha: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Essa igreja, irmãos, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, irmãos, a igreja que o Senhor sonha é uma igreja que está vindo, ó, na porta. Você está entendendo isso? É uma igreja que está cantando: que venha e permaneça o seu reino inabalável. Que venha e permaneça o seu reino inabalável. Oh! E essa é a igreja de Jesus. Esses somos nós. Deus está nos acordando, irmão. Deus está tirando o sono de muita gente durante a noite. E as pessoas não estão entendendo. Ah, pastor, eu estou com insônia. Não, irmão, é Deus chamando você para orar. Em vez de você tomar remédio, dobra o joelho e ora meia hora, que Deus vai te deixar dormir. Deus vai te deixar dormir. Tinha uma irmã que dizia assim: olha, aqui tem muito espírito, aqui tem muita coisa. Lá em casa ninguém dorme, lá em casa é um barulheira, lá em casa é uma coisa. Aí o pastor disse para ela assim: irmã, quando você acordar com insônia, em vez de você tomar remédio, ligar a televisão, em vez de você ficar rolando na cama, levanta, sai da sua casa e começa a andar na rua, na frente da sua casa, declarando: eu repreendo toda a ação do inferno. Eu declaro que esse bairro é de Jesus. Eu declaro que essa cidade é de Jesus. Eu declaro que a minha nação é de Jesus. Você faça isso só meia hora. Só meia hora. E pode dormir. Quando o diabo vier de novo, quando o espírito maligno vier te acordar, o diabo vai falar para ele: não acorda ela não. Deixa essa mulher dormir, porque ela me dá menos trabalho dormindo do que acordada. Está entendendo? Não faz isso não. Não acorda essa mulher não. Que se acorda essa mulher, se vem a opressão, a angústia vem acordar ela. Não deixa essa mulher dormir. O próprio diabo falou para os espíritos: sai daí. Não acorda ela, que se ela acordar é prejuízo para nós. Quando ela acorda, ela ora. Então deixa ela dormir em paz. Você está entendendo como é que funciona? Deus está levantando uma igreja, querido. Não é uma igreja que está fugindo. Não é uma igreja que está fugindo apanhando. É como, irmão, se Satanás fosse um bicho grande, feio, chifrudo, de rabo, com um chicote na mão, sabe, chicoteando, e você correndo, e correndo, e sufocado com isso, fugindo, apanhando. Isso define, irmãos, quem é intercessor e quem esquenta o banco. Quando você se levantar e falar: chega, Satanás, aqui não, na minha casa não, no meu casamento não, nos meus filhos não, na minha cidade não, no meu trabalho não, e começar a orar, irmão, orar. O céu vai vir na terra. O céu vai vir na terra. O céu vai vir na terra. E Deus vai te capacitar. Efésios capítulo 6. Armadura, capacete, escudo, couraça, sandálias. Pronto.
essa porta vai ter que cair. É as portas do inferno, irmão, que tem que tentar resistir à igreja. Porque a igreja de Jesus, ela avança. A igreja de Jesus, ela marcha. A igreja de Jesus, ela está atacando e não se defendendo. Você precisa ter esse pensamento. Amém? Aleluia. Cansou, querido? Senta ali um pouquinho. Não vai embora não. Pode me esperar um pouco ali. Deixa eu falar uma coisa para você. São níveis de batalha. Amém? São níveis de batalha. Olha aqui, deixa eu falar uma coisa. O processo da sua vida espiritual, a sua caminhada com Deus, ela é definida, irmãos, pelos níveis de batalha que você vence. Tem muita gente no primeiro degrau e está lá embaixo, ainda não saiu. Sabe por quê? Porque todo nível que ele está pelejando, ele não consegue vencer. Os degraus que você sobe na sua vida cristã, os degraus que você sobe, a sua maturidade, o seu nível de crescimento espiritual, ele está diretamente ligado, é diretamente proporcional aos níveis de batalha que você vence. A Bíblia fala lá em 1 Samuel, escuta isso, que Davi, ele estava apacentando os rebanhos. Quando ele vai lutar lá com Golias, com o gigante, Saul fala para ele assim: que isso, rapaz, você é muito pequeno, você é um menino. Aquele que você quer enfrentar, Golias, é um mercenário. Ele é um gigante de 3 metros de altura. Querido, você consegue pensar que a ponta da lança de Golias tinha 7,5 kg o peso da ponta da lança? Você consegue entender que a couraça que Golias usava tinha 70 quilos? É mais pesado que muita gente, só a couraça que ele usava no peito. Mas quando aparece Davi para lutar com ele, Davi está se colocando, porque Davi é essa igreja que derruba a porta. Davi é essa igreja que vai e derruba a porta. E quando ele aparece e vê aquele gigante afrontando o Deus vivo, ele diz: espera aí, deixa comigo. Aí vai falar assim: olha, quando eu estava apacentando rebanhos do meu pai Jessé, vinha o quê? Vinha um urso, e vinha também um leão, e eu pegava eles pela barba, e eu perseguia, e eu vencia. E nesse texto, nós não temos tempo de ler, mas nesse tempo diz assim: e por causa que eu vencia o urso e o leão, eu também vou vencer gigantes. Presta atenção no que eu vou falar para você. Sabe por que tem muita gente apanhando, irmão, no reino espiritual? Tem muita gente morrendo espiritualmente, porque está querendo derrubar Golias, sem nunca ter derrubado nem o urso e nem o leão. Você está entendendo? Agora eu vou falar uma coisa interessante para você. O leão, o urso, Golias, falam de níveis de guerra espiritual, falam de níveis de batalha espiritual. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando o urso vinha contra Davi, ele não vinha contra as ovelhas, ele vinha contra Davi. Sabe por quê? Porque praticamente 90% dos ursos que existem na terra são herbívoros. Eles não comem carne, nem gente, nem animais, eles comem plantas. 90% dos ursos. E os ursos daquela região são ursos, na quase totalidade, herbívoros. Quando o urso se levantava e vinha contra Davi, ele vinha contra alguém que estava no território dele. Davi estava lá com a sua harpa, com a sua funda, apacentando as ovelhas, e entrou num território dele. Então o urso se levantava e vinha, não contra as ovelhas, vinha contra Davi. Profeticamente isso diz que o urso são as coisas que levantam contra a nossa vida pessoal. Urso são espíritos malignos que se levantam contra a sua vida pessoal.
Como o que, pastor? Vaidade, cobiça, pecado, prostituição, fornicação, masturbação, adultério, desequilíbrio, falta de domínio próprio. Tudo isso, querido, é pessoal. Não depende do meu filho, não depende da minha filha, não depende da minha esposa, depende de mim. E todos os dias um urso se levanta contra mim, para que eu peque, para que eu se manifeste, seja vaidoso, para que eu seja orgulhoso, para que me tente na área sexual, para que me tente numa fraqueza, na bebida, no cigarro, nas mulheres, nos homens. Sabe o que é isso? Urso! Mas Davi se levantou e se colocou de pé. E Davi sabia rodar muito bem a sua funda. Sabe o que a funda tira, irmão? Pedra. A pedra angular rejeitada pelos construtores é Jesus. Ele é a sua arma. Ele é a arma que derruba os ursos. Agora, só pôde defender, ele só pôde lutar contra o leão. Por quê? Porque venceu o urso. E o que é o leão, pastor? Profeticamente aponta, o leão vinha contra as ovelhas. O leão vinha comer as ovelhas. Aí ele perseguiu o leão, pegava o leão pela barba, soltava as ovelhas e matava o leão. O leão, irmãos, fala de coisas que vêm contra o seu rebanho. Você que é pastor, leão fala de coisas que não vêm contra a sua vida, contra o seu rebanho. Você que é líder de alguma coisa, o leão não vem contra a sua vida, vem contra o seu rebanho, seu ministério, contra o seu grupo. O leão vem contra a sua família é seu rebanho. O leão vem tocar na sua mulher, o leão vem tocar no seu casamento, o leão vem levar sua filha para a prostituição, o leão vem levar o seu filho para as drogas. Mas por que eu posso vencer o leão? Porque ontem eu venci o urso. Porque aquilo que vem contra a minha vida, aquilo no que eu sou tentado na minha carne, vaidade, orgulho, prostituição, vício, eu já venci isso. Quando eu venci isso, irmão, eu subi um nível na batalha espiritual, e agora eu posso pegar o leão pela barba. Agora tem gente querendo proteger a família do leão, sendo que não venceu o urso. Tem gente querendo proteger a sua família, irmãos, e por isso que seu casamento está acabando. Por isso que o filho desviou da igreja. Por isso, irmão, que o nosso filho, às vezes adolescente, está nas drogas. Por isso que as nossas filhas estão sendo molestadas sexualmente, fora da idade, fora do casamento. Sabe por quê, querido? Porque nós, como pais e mães, não conseguimos vencer o urso, para depois nos posicionar para vencer o leão. Você não consegue proteger quem Deus te deu se você não se proteger primeiro a si mesmo. Você não consegue proteger sua família e seu rebanho sem antes você conseguir se proteger a si mesmo. Se a vaidade te pega, o orgulho te pega, sabe, se a cobiça te pega, se a vaidade te pega, se o pecado te pega, então, querido, como é que você vai defender sua igreja, seu rebanho, sua família? Mas quando você consegue se defender, Deus te dá autoridade para defender o seu rebanho. E quando você consegue defender o seu rebanho, Deus te levanta para derrubar Golias. E o que é Golias, pastor? Golias é aquilo que se levanta contra a sua nação. Golias não veio contra as ovelhas, Golias não veio contra Davi, Golias veio contra Israel. Sabe o tanto de lei que tem contra o Brasil? Leis abomináveis, leis contra a igreja. Sabe o espírito da corrupção, que nós não conseguimos vencer nunca? Sabe quem vence isso, irmão? Intercessores que venceram os ursos, venceram os leões, estão posicionados para vencer Golias, para vencer aquilo que vem contra nações. Posicionados para vencer aquilo que vem contra nações.
gostaria de pregar aqui um dia sobre a conexão que destrona Jezabel. A principal atuação espiritual nos dias de hoje chama-se o espírito de Jezabel. E existe uma conexão espiritual e profética que a igreja precisa entender para destronar esse espírito da nossa nação, da nossa casa, da nossa igreja. Mas eu quero dizer para você, querido, só pode derrubar Golias. Só pode derrubar Golias quem venceu o urso e o leão. Só pode proteger sua família, seus filhos, sua esposa, seu casamento, quem se protege a si mesmo. O homem, a mulher que não está mais susceptível ao vício, à soberba, à vaidade, às picuinhas pequenas. Homens e mulheres que não são mais inflamados por boatos. Homens e mulheres que não brigam mais pelos seus direitos. Homens e mulheres que não estão se magoando facilmente, deixando a igreja, deixando a caminhada com Cristo por causa de pequenas coisas. Homens e mulheres que conseguiram vencer a si mesmo, conseguiram matar o urso que se levantava contra eles, matar a imoralidade, a prostituição, o adultério, a masturbação, venceram isso. Depois disso, Deus vai restaurar o seu casamento, o seu chamado e o seu ministério. Aí você venceu o leão. E depois disso, Deus vai te dar uma armadura, irmão, que não é a armadura de Saul. Saul fala de uma armadura de alguém que foi rejeitado por Deus. Davi não usou essa armadura. Davi usou as armas que Deus mandou. O Senhor vai te dar armas, querido, para você derrubar Golias, para que como igreja possamos interceder pela nossa nação. Interceder pela nossa nação. Irmãos, o Brasil caminha a passos largos para uma crise terrível. E eu não vim aqui para falar para você de política e falar de A ou B ou de C, de partido. Não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que o mundo está em crise e o Brasil está dentro dela. E nós precisamos clamar. Mas só aqueles que venceram o leão conseguem clamar. Para terminar, irmãos, nós vamos orar aqui. Eu quero dizer uma coisa para você. Nós estamos correndo, batalhando. Nós estamos aqui falando de batalha nessa noite. Êxodo capítulo 17. Êxodo 17. Vamos terminar dentro de 10 minutos. Escuta o que eu vou falar para você. Êxodo 17. A Bíblia fala que os filhos de Israel, ou seja, os hebreus, ou seja, a igreja de Jesus estava caminhando no deserto. E ali, querido, não era 100, 200, eram quase 3 milhões de pessoas. E diz que num determinado momento, quando eles estão passando em um lugar, os amalequitas vêm. Sabe como é que os amalequitas, eles atuavam? Eles entravam dentro da terra. A batalha dos amalequitas é assim, eles se enfiam, eles se camuflam debaixo da terra do deserto, da areia do deserto, e fica só com o nariz e os olhos para fora. Eles se camuflam nos rochedos, e foi deixando o povo passar. Entenda isso, foi deixando o povo passar, e o povo foi passando. E passou o primeiro, passou Moisés, passou Josué, foi passando, e foi passando o povo, e foi passando tribo, e foi passando tribo, e foi passando tribo, e foi passando tribo. Irmãos, pensa assim, olha, eu estou aqui, é um marco, aqui é uma pedra, eu sou uma pedra. Do primeiro que passou aqui, até o último que vai passar aqui, pensa quanto tempo demorou, irmão. São 3 milhões de pessoas passando. Do primeiro que passou aqui, até que o último vai passar, quanto tempo isso demorou? Vamos medir a distância que havia entre o primeiro e o último em 3 milhões de pessoas, sendo que tínhamos idosos, jovens, guerreiros, mulheres, homens e crianças. Você consegue ilustrar isso comigo? Você consegue entender isso? Aí diz que os amalequitas ficaram escondidos. E quando eles passaram, aqueles, olha aqui para mim, aqueles que ficaram para trás,
A Bíblia diz, eu vou ler esse texto aqui, Deuteronômio. Escuta esse texto. Deuteronômio 25:17. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito. Como te saiu ao encontro no caminho, te feriu na tua retaguarda todos os fracos. Olha, feriu na tua retaguarda todos os... O que está escrito na sua Bíblia? Diga comigo, fracos, que iam atrás de ti. Estando tu cansado e afadigado, não temeu a Deus. Sabe o que a Bíblia diz, irmãos? Que os amalequitas ficaram escondidos e foi passando o exército, e foi passando os povos. E quando aqueles que ficaram para trás, olha, aqueles que ficaram para trás, quem ficou para trás? Os fracos, os doentes, os decepcionados, aqueles que resolveram não caminhar com o todo, aqueles que resolveram não caminhar com o grupo. Sabe aquele que ficou de bico? Aquele que por algum motivo ficou furioso. Eu mato aquele irmão. Não, irmão, não mata não. Eu não faço mais, eu vou largar disso. Aí você vai se distanciando do grupo. Aí você deixa de ir num culto um dia, deixa de ir num culto outro dia. E aí o leão está lá e você já não vence mais. Chega um tempo que até o urso começa a te pegar. As guerras que você já havia vencido em outro tempo, agora você está sendo vencido. Presta atenção, irmão. E aqui foi ficando gente para trás. E sabe quem fica para trás? Sabe o que fala, irmãos? É porque o pessoal que está na frente está andando rápido demais. Geralmente, querido, quem vai ficando para trás, ele se sente assim: não fui eu que preferi ficar, eles me deixaram. Eu quero dizer, querido, ninguém deixou você, ninguém te abandonou, ninguém deixou você para trás. A ação da alma no nosso ser está minando a nossa fé, está minando nossas atitudes em Deus. E aí foi ficando para trás. Fracos, escuta isso aqui: fracos, doentes, decepcionados e desanimados. E quando, irmãos, escuta isso, quando eles passaram, aquela última leva passou, os amalequitas saíram de dentro da areia. Os amalequitas começaram a fluir das areias. O exército de Amaleque começou a fluir de dentro das areias, com punhais na mão, com escudos, com flechas e lanças, e começou a atacar aqueles que haviam ficado para trás. E eles atacaram os doentes, atacaram os fracos, atacaram os desanimados, atacaram aqueles que se decepcionaram com o grupo, se decepcionaram com o pastor, se decepcionaram com o louvor, se decepcionaram com o teatro, com o diaconato, com quem quer que seja, e foi ficando para trás. Eu quero dizer para você, querido, Amaleque é um espírito maligno que traga os cansados. Amaleque aponta profeticamente para uma entidade maligna que traga os cansados, que traga os desanimados. Quando você deixa de vir um dia, deixa de vir 2, deixa de vir 3, a ação de Amaleque está tragando a sua família. A ação de Amaleque está tragando o seu casamento. Quando nós deixamos de ser fiéis a Deus, querido, naquilo que Deus manda, no nosso devocional, até nas nossas finanças, porque nos decepcionamos com alguma coisa, a ação de Amaleque está tragando a nossa vida. Aí saem aqueles homens de dentro da areia e começam a pegar aqueles fracos, doentes e cansados. Agora escuta, sabe o que acontece?
Um mensageiro sai daqui, irmãos. Um mensageiro sai daqui e monta num cavalo ou num camelo, ou sei lá no que, e vai lá na frente. Escuta quanto tempo isso demora. Porque Moisés, que é o líder, está lá na frente. Aí ele monta e vai. Isso passaram-se horas. E enquanto o galope do mensageiro está acontecendo, a ação de Amaleque está tragando os fracos, os doentes, está exterminando aqueles que ficaram para trás. Quando chega esse mensageiro lá, fala: Moisés, Moisés, os amalequitas nos pegaram em emboscada. Os amalequitas estão lá matando, eliminando aqueles que são o nosso povo. Mas aqueles que estavam doentes, que estavam fracos, que estavam desanimados, decepcionados, todos estão sendo mortos. E Deus dá uma estratégia de guerra para Moisés. Moisés, pega o seu melhor homem, o seu melhor guerreiro, o seu melhor soldado. Esse era Josué. E envia como um foguete correndo para lá com um exército para lutar contra os amalequitas. E você, Moisés, sobe depressa, sobe depressa, sobe depressa para interceder por ele. Você está entendendo isso? Cadê o meu amigo? Vem cá, você é o meu Josué, fica lá, fica lutando, querido, não baixa a espada não. Não baixa a espada não, guerreia aí. Vai lutando assim, ó, lutando, faz assim. Isso. Ele está lutando. Agora, querido, escuta o que eu vou falar, nós vamos orar aqui. Quando esse homem aqui, Moisés, abaixa o braço, esse aqui, Josué lá embaixo, começa a perder a guerra. Começa a perder a guerra. E quando esse homem aqui retoma suas forças, vem dois ajudantes, Arão, Ur, para ajudar. Por quê? Porque entenderam que esta guerra não é natural. Essa guerra não é natural. Os amalequitas não são um povo. Os amalequitas são um espírito. Você está entendendo? Aquele Golias que se levantou quando Davi foi contra ele, não era um homem, era uma entidade, um principado. Sabe por quê, irmãos? Com coisas naturais você vence homens naturais. Principados você vence com armas espirituais. Agora esse aqui está perdendo a guerra. Moisés vai lá e levanta suas mãos. Ele já era bem velho, cansado. Os braços iam pesando. Aí vem ajudante, Arão e Ur. Segunda coisa, você não vence a guerra sozinho. Deus sempre vai colocar pessoas para sustentarem os seus braços. Deus vai sempre colocar pessoas para sustentarem os seus braços. Agora escuta, irmão, escuta. Só se pode fazer ali, na terra, o que é estabelecido aqui em cima. Só se manifesta na terra aquilo que é estabelecido nos céus. Eu vou falar para você. Adianta mudar o político, adianta passeata, adianta cartaz, adianta grito, adianta barulho, se a igreja não gerar isso aqui em cima. A Bíblia falou que para quebrar a corrupção no Brasil, não é um bom político, não é nem um crente que vai fazer isso. A Bíblia falou que só existe um povo, e não um político, um povo que tem uma chave que é capaz de acionar o céu. E essa chave que aciona o céu está na mão da igreja. Se a igreja não começar a orar, irmãos, interceder, para que no reino do Espírito sejam criado um ambiente, para que as coisas naturais aqui aconteçam, para que os bons políticos, para que as leis aconteçam de forma correta, mas antes gerado no reino do Espírito, esquece. Vou falar uma coisa para você, esse aqui guerreou mais de um dia, quando eles se encontraram, esse aqui ó, Moisés, Moisés, estava mais cansado do que aquele, porque a guerra aqui em cima cansa mais do que a guerra lá embaixo. Porque a guerra aqui em cima, espiritual, cansa mais que a guerra natural. Às vezes, querido, a gente pensa que o nosso pastor não faz nada.
Às vezes a gente pensa, mas o pastor parece que ele não veio, parece que ele não foi lá. Irmãos, a luta principal do seu pastor não é aqui, é aqui, ó. A luta principal do seu pastor é aqui, ó, nas dimensões espirituais. Não que ele não tenha que visitar, não que ele não tenha que andar perto de você, mas antes disso, é mais importante para você que ele esteja aqui do que ele esteja visitando você. Que ele esteja aqui, ó, do que ele esteja perto de você. Que ele esteja estendendo as suas mãos para que você vença a guerra embaixo. Fica de pé comigo, querido, em nome de Jesus.